Eu quero falar sobre o olhar de Jesus Cristo. Ele olhava para o mar e repreendia. O mar estava agitado. E acordado pelos seus discípulos, instigado pela aguilhão de suas perguntas, ele repreendeu o mar. Que coisa! Alguém repreender a tempestade do mar. Chegou um pai trazendo um filho para os seus discípulos, dizendo: esse menino, ele se atira no fogo, ele se atira na água. Os discípulos não conseguem resolver aquela questão e passam aquela questão para Jesus Cristo. E Jesus Cristo repreende aquela situação que está no menino, e o menino fica curado. Que olhar é esse? Que homem é esse? E o povo começa a perguntar: que doutrina é essa? Que ensinamento é esse? Nós nunca vimos isso na nossa tradição. Os nossos sacerdotes, ele não fala como os nossos sacerdotes. Ele tem um olhar diferente. Onde ele aprendeu estas coisas? Mas ele não mora ali. O pai dele não é aquele carpinteiro. Nós conhecemos os irmãos dele. De onde vem esse ensinamento? Este é o olhar da fé. Este é o olhar da fé, que confronta-se contra o olhar terreno, o olhar de contextualização. O olhar da fé confronta-se contra o olhar terreno, o olhar da contextualização. Se o apóstolo Paulo olhasse o mundo, tendo em vista os contextos sociais, ele jamais pregaria o Evangelho, ele jamais atravessaria desertos, ele jamais desafiaria os contextos sociais em cada ambiente onde ele passou. É a força da fé. É o poderio da fé. A fé não fica estudando o contexto, ela vai e enfrenta. Pois a fé sabe o que carrega dentro dela. O meu justo viverá da fé. É a palavra de Deus. O meu justo viverá da fé. O que é fé? Fé é você crer na palavra de Deus. E saber que Deus está dentro desta palavra. Que a palavra de Deus é a natureza de Deus. É este saber que existe um Deus
E que este Deus compartilha a si mesmo através do conhecimento dele mesmo, dado em suas mensagens. Ele disse: vá ao mundo, mostre ao mundo as minhas mensagens, compartilhe ao mundo as minhas mensagens. Eu estou dentro das minhas mensagens. E dessa maneira, aquele que aceitar essas minhas mensagens, aceitarão a mim. E eu virei até ele, viverei dentro dele, e farei nele morada. A minha presença será com ele. É este tipo de fé que levou ao apóstolo Paulo e à igreja primitiva a enfrentar todo o contexto deste mundo. Todas as cidades desse mundo, com seus respectivos agrupamentos, com seus pensamentos diferentes. Isto é a fé falando, é a fé motivando. Esta é a fé do cristão. Ele sabe que ele tem Deus dentro dele. E que Deus se faz presente dentro dele através da palavra. E ele sabe que a palavra é Jesus Cristo, o Verbo divino que se fez carne e habitou entre os homens. E agora, este Verbo, novamente, deixou a carne e voltou a ser palavra. E agora ele toma forma de mensagens, para que em mensagens ele possa estar na sua boca, e da sua boca, meu querido ouvinte, passar para outro, e viver na vida do outro. Viver a vida de Deus, a natureza de Deus. A natureza de Deus está dentro da palavra dele. E quem tem a natureza de Deus tem a presença de Deus dentro dele. E assim Deus faz participar a toda a humanidade. Todos podem carregar Deus dentro dele. A presença de Deus dentro dele. Esta é a boa nova. Esta é a fé cristã. Já pensou o privilégio? E todos nós somos participantes dessa missão. No momento que você recebe essa missão, você percebe que você é alguém que porta Deus dentro de você. Que você agora é um templo vivo, um templo vivente, onde Deus e sua personalidade está dentro de você, através do conhecimento das mensagens de Deus. Você vai se tornar automaticamente um pregador do Evangelho. E onde você estiver, ali estará o reino de Deus. Por isso que Jesus diz: a boca fala do que está cheio, o coração. O seu coração, que é o bojo do seu ser, agora está cheio do quê? Do conhecimento de Jesus Cristo. Esse conhecimento de Jesus Cristo é nada menos que a natureza de Deus. E Deus está
onde está a sua natureza. Você, no seu beijo, na sua vida, agora carrega o reino de Deus dentro de você. A presença de Deus dentro de você. O conhecimento disso faz de você um agente de Deus aqui na terra. Você será um agente de Deus aqui na terra, um templo vivo. Aquele que carrega o caráter de Deus dentro dele, a presença de Deus dentro dele. E Deus diz que Ele confirmará a palavra dos seus servos. Ele confirmará a palavra dos seus servos, pois a palavra dos seus servos espelham a natureza de Deus e a presença de Deus que está dentro dele. Esse tipo de fé fez com que o Império Romano ruísse. Faz com que todas as forças do mal caiam por terra. E agora aparece diante dos nossos olhos o elemento, o inimigo mais fundamental nosso. As forças espirituais do maligno. Agora nós podemos ver contra quem devemos combater, contra um inimigo invisível. A nossa luta, diz Paulo, não é contra a carne e o sangue. E é por isso que você pode ver e entender agora Jesus Cristo repreendendo a tempestade. Pois ele sabia quem estava agitando o meio ambiente. Jesus tinha a visão celestial. Jesus não olhava para a aparência e para os contextos e contextualizações. Jesus olhava para o que motivava o aparecimento daquelas coisas. É o lado espiritual. E a nossa luta é contra essas forças espirituais. E o aparecimento de Jesus foi justamente com este foco, desfazer as obras deste inimigo espiritual. E o nome dele é o adversário de Deus, Lúcifer. Pois a missão deste inimigo é matar, roubar e destruir. Toda maldade que há tem seu fundamento no egoísmo, no ódio, no rancor. E estas coisas são atributos do adversário. Mas quando você conhece o outro lado da vida, quando você se volta para olhar como Jesus olha, você vai aprender uma outra dimensão da vida, o lado bom, o lado do amor. Aí então a perspectiva da vida muda. Você vai lutar contra as forças do maligno. Essa foi a missão de Jesus Cristo. Este foi o olhar de Jesus Cristo. Desfazer as obras de Satanás. E agora, ele partiu e deixou essa missão para nós. Este olhar. Então, boa nova, tenha o olhar de Jesus Cristo. Desfazer as obras do diabo. Desfazer as obras das forças malignas. Este foi o olhar de Jesus Cristo. Que este seja o nosso olhar.